Olá, meu nome é Brenda Brain, eu sou aluna da Iniciação Científica orientada pela professora Rita Zanini e agora eu vou apresentar o artigo que nós produzimos esse ano, que é o Exame Histopatológico e seus desdobramentos no diagnóstico da neoplasia intraepitelial cervical de grau 2. O câncer de colo de útero é causado pela infecção persistente de tipos oncogênicos de HPV e atualmente é o terceiro tumor maligno mais frequente e a quarta causa de morte por câncer da população feminina. Esse tipo de câncer é precedido pelas neoplasias intraepiteliais cervicais, as NICs. Essas NICs são graduadas de acordo com as alterações histológicas presentes na lesão. No NIC1, que é uma lesão intraepitelial de baixo grau, a displasia está restrita ao terço inferior do epitélio do colo uterino. As lesões de alto grau compreendem o NIC2 e o NIC3. No NIC2, essa displasia já atingiu o terço médio do epitélio. No NIC3, que é considerado carcinoma in situ, nós já temos ausência total e diferenciação apenas no quarto superior do epitélio. O diagnóstico histopatológico das NICs sofre a interferência de diversas variáveis, como inflamação, gravidez e atrofia, que produzem alterações celulares que mimetizam a neoplasia intraepitelial cervical. Isso torna esse método diagnóstico muito subjetivo e de baixa reprodutibilidade. E o grande problema dessa subjetividade é que a nossa conduta diante de uma paciente com suspeita de neoplasia intraepitelial cervical é justamente baseada na biópsia. Quando o laudo possui uma lesão de baixo grau, como NIC1, a conduta indicada é expectante, já que 80% dessas lesões regridem espontaneamente. Já quando o laudo possui uma lesão de alto grau, que vai incluir o NIC2, a conduta indicada é excisional, com realização de conização ou cirurgia de alta frequência. Isso quer dizer que a difícil distinção entre as lesões de baixo e alto grau acaba cursando com sobretratamento, que sobrecarrega o sistema de saúde e causa complicações obstétricas desnecessárias aos pacientes. E essa é a principal motivação deste trabalho. A pergunta que nós vamos tentar responder é se a sensibilidade da biópsia é suficiente para definir o curso terapêutico das pacientes com suspeita de NIC2. Os nossos objetivos secundários compreendem determinar a sensibilidade da citologia oncótica e identificar os achados microscópicos mais prevalentes nas pacientes com lesão de alto grau. Para responder essas perguntas, essa foi a metodologia utilizada neste trabalho. Nós obtivemos um N de 204 pacientes com laudo de exame histopatológico de NIC2 e NIC2/3, que foram atendidas em 2011 e 2021. Analisando os prontuários desses pacientes e comparando os laudos de histologia oncótica e biópsia com o CONEL-CAF, que é o nosso teste padrão ouro, nós pudemos calcular a sensibilidade desses exames para diagnosticar o NIC2. Já olhando para os laudos de colposcopia, nós podemos traçar uma relação entre os índices de sobretratamento e os achados colposcópicos das pacientes. E para verificar a relevância estatística da associação dessas variáveis, nós utilizamos o teste exato de Fischer. Esse aqui é um resumo dos resultados em número absoluto de histologia oncótica, biópsia e CONEL-CAF realizados aqui no HC. Resultados de NIC1 menos grave foram considerados falso positivos e de NIC2 mais grave positivo real. Olhando apenas para a biópsia e CONEL-CAF, nós verificamos que 46% dos resultados de CONEL-CAF eram mais graves e apenas 25,4% eram concordantes. A sensibilidade da biópsia para o diagnóstico de NIC2 foi de 78,4% e a porcentagem de falso positivo que cursaram com sobretratamentos foi de 21,5%. As repercussões desses resultados surgem quando nós lembramos que quem define a conduta conservadora versus incisional no SUS diante das NICs é a biópsia. Levando em consideração as complicações pós-tratamento incisional e a distribuição epidemiológica das mulheres com suspeita de NIC2 que são sobretratadas, nós chegamos à conclusão de que a sensibilidade da biópsia não é suficiente para definir sozinho o curso terapêutico das mulheres com suspeita de lesão de alto grau. Seguindo com nossos objetivos, nós verificamos que a sensibilidade da citologia oncótica para o diagnóstico de NIC2 foi de 79,5%. O cenário da citologia oncótica é muito diferente da biópsia, porque o Papa Nicolau é utilizado apenas como método de triagem para o câncer de colo de útero no SUS. Por ser um teste de baixo custo e alta disponibilidade, nós chegamos à conclusão de que a citologia oncótica é suficiente para a triagem das lesões de alto grau, principalmente levando em consideração o esquema proposto pelo Ministério da Saúde, em que a mulher só é dispensada dos exames anuais quando obtém 2 resultados negativos consecutivos. Partindo para a colposcopia, nós verificamos que na nossa paciente com resultado positivo real, que foi de NIC2 ou mais grave, 80,4% possuíam achados colposcópicos maiores, e essa porcentagem foi de 54,5% nas pacientes com falsos positivos. Esses números nos fazem questionar se os nossos resultados falsos positivos são fruto de erro diagnóstico ou de regressão espontânea de lesões de menor risco biológico. Alguns fatores foram relacionados pela literatura com a regressão do NIC2, como intervalo biópsia-cone maior que 11 semanas, colposcopia normal com achados menores, citologia oncótica inicial de baixo grau e não ser tabagistas. No nosso estudo, nós verificamos que a colposcopia normal com achados menores estava presente em 45,4% dos resultados falsos positivos, com um P de 0,002, que indica a relevância estatística. Isso quer dizer que a lesão das nossas pacientes pode ter regredido durante o intervalo biópsia-cone. Prosseguindo com a colposcopia, nós verificamos que o achado colposcópico mais prevalente nas pacientes com NIC2 foi a epitélio seto branco denso, que estava presente em 56,1%. Em síntese, nós concluímos então que a biópsia por si só não é suficiente para definir o curso terapêutico das pacientes com suspeita de lesão de alto grau, mas a histologia oncótica possui sensibilidade satisfatória para ser usada como método de triagem, e que achados colposcópicos maiores, como epitélio seto branco denso, devem ser investigados, aumentando a suspeição de doença pré-cancerosa verdadeira quando presentes. Essas são as referências do artigo. Muito obrigada!